abrir a Bíblia? João capítulo 12, verso 20 a 26. João 12, versos 20 a 26. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, como você se encontra. Assim diz a Bíblia: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Queremos ver Jesus. Deus abençoe esta palavra no seu coração, para que você seja edificado, despertado para fazer a vontade de Deus na sua vida. O Senhor Jesus vai anunciar que chegou o momento mais crucial do seu ministério, ou seja, o momento da experiência amarga na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo, ele havia se preparado para esse momento. E quando chega o momento preparado, a hora preparada por Deus, Jesus marcha corajosamente em direção à cruz. No início do seu ministério, quando Jesus realizou o seu primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho, o Senhor Jesus Cristo disse a Maria, lembra-se disso? Mulher, ainda não chegou a minha hora. O Senhor Jesus Cristo fez alusão à experiência da cruz, dizendo: ainda não chegou a minha hora. Mais tarde, quando o Senhor Jesus Cristo estava pregando e os judeus quiseram prendê-lo, ele não permitiu e explicou: ainda não chegou a minha hora. E com autoridade Jesus passou pelo meio deles. Mas a hora tão anunciada pelo evangelista João, aqui neste evangelho, agora havia chegado. Chegou a hora crucial de Jesus enfrentar a cruz. E de acordo com o texto lido, meus irmãos, nós vemos que Jesus estava preparado para esse momento. Ele se preparou para isso. Sabe, a maior vitória de nosso Senhor Jesus Cristo foi ter chegado à cruz do Calvário. Porque houveram muitos empecilhos, mas no momento exato o Senhor Jesus Cristo esteve ali para cumprir com a sua missão. Quando Jesus foi crucificado, as forças espirituais das trevas, as forças infernais se alegraram. Se alegraram por 3 dias, quando o Senhor Jesus Cristo esteve crucificado. As forças espirituais das trevas pensaram que haviam conseguido uma vitória das forças espirituais da maldade com a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas não foi não. Porque o Senhor Jesus Cristo, ao 3º dia, ressuscitou com poder e grande glória, trazendo uma vitória cabal, completa, para todos aqueles que nele creem. Com a sua morte na cruz do Calvário, Jesus ofereceu à humanidade a oportunidade de receber a vida eterna. E sabe, meus irmãos, o mundo inteiro agora poderia ter o privilégio de receber a segurança de salvação eterna. Algo que até hoje o inimigo não consegue entender e aceitar. Como é que Deus pode salvar homens pecadores indignos? Sabe de uma coisa? Naquela ocasião, a palavra de Deus nos diz que havia uma festa, e um grupo de pessoas chamados de os gregos manifestaram o desejo de ver Jesus. Eles queriam ver Jesus. E eles então
buscar uma aproximação do Senhor. E o texto nos diz que nessa ocasião, eles empreenderam uma busca. Se você acompanhar comigo, eu estou com a Bíblia aberta aqui em João 12, verso 20 a 22, veja como acontece. Diz o apóstolo João: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Esses que buscavam ver Jesus Cristo pertenciam a um grupo muito distinto e admirado por todo o mundo, porque eles eram gregos. E os gregos eram pessoas consideradas muito especiais naqueles dias, porque a Grécia era a sede da filosofia do mundo. Lembram-se disso? A filosofia platônica, a filosofia de tantos outros ali, a sede era a Grécia. Mas, entretanto, por mais atraente e linda que fossem as filosofias gregas, esses homens aqui estavam precisando de algo com mais conteúdo, algo que lhes trouxesse segurança. A filosofia, por mais atraente que possa ser, ela dá apenas uma certa esperança para o pecador, mas não lhe garante certeza, segurança de vida eterna. E eles queriam segurança. A bem da verdade, algumas filosofias contribuíram e têm contribuído para confundir a mente das pessoas, não é verdade? Alguém já leu algo de filosofia aqui? Conhece aquele livro Sofia? Mais ou menos dessa grossura aqui. Aí você começa a ler, e às vezes é bom ler para ver como é que está a sua fé, não é? Alguns começam a ler muita filosofia e acabam pirando. Opa, se a coisa é assim mesmo, Deus não existe, eu sou produto do acaso e outras coisas mais, e há pessoas que ficam confundidas com a filosofia. Toda a filosofia que é contrária aos ensinamentos bíblicos serve apenas para confundir a mente das pessoas. Só para isso. Alguém já disse que toda filosofia ou ideologia contrária ao ensinamento da palavra de Deus é semelhante a um homem com deficiência visual ou cego, dentro de um quarto escuro, em uma noite escura, procurando um gato preto que não se encontra naquele lugar. Isso é a filosofia sem Deus. Sabe, estes gregos, dos quais nos falam os escritores sagrados, não se haviam conformado com a ilustração da cultura e da religiosidade que haviam aprendido e que eram contrários aos ensinamentos bíblicos. A palavra de Deus nos diz que estes homens, eles tinham ido adorar a Deus. Não é isso que diz a Bíblia? Mas eles não eram gregos. Eles tinham ido adorar a Deus na festa. Deram-se conta de que os deuses gregos eram apenas produto da imaginação contrária a Deus e a sua palavra, fruto da imaginação de homens com mentes corrompidas, e chegaram à conclusão de que o único Deus vivo e verdadeiro era o Deus da nação israelita. E eles estavam ali naquela festa para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Eu fico pensando, como é que eles chegaram a essa constatação? Tenho para mim que provavelmente eles leram algum trecho das Escrituras Sagradas, ou ouviram alguma leitura que foi feita em uma das sinagogas judaicas, e então eles procuraram ter um encontro com o Senhor. E a Bíblia nos diz que eles estavam naquela festa. E de repente, eles ouviram falar de Jesus.
O que será que as pessoas falaram de Jesus para esses gregos? A verdade é que eles ficaram encantados com os ensinamentos, com as histórias que ouviram a respeito do Salvador Jesus, e eles manifestaram o desejo de ver Jesus. Eles queriam ver Jesus Cristo. E então eles se aproximaram de um dos discípulos de Jesus, Filipe, cujo nome é de origem grega. Talvez eles se aproximaram de Filipe por causa da afinidade cultural ou de idioma. Fica mais fácil, né? Quando você tem afinidade com alguém, eu vou conversar com essa pessoa para ver se eu consigo. E então Filipe ouviu e o apresentou a André. E os dois discípulos, Filipe e André, colocaram aquele grupo de gregos diante do Senhor Jesus Cristo. E eu digo para vocês, diante do glorioso Salvador Jesus Cristo. E tenho para mim que eles foram impactados pela presença do Senhor Jesus Cristo. Eles foram colocados diante do glorioso Salvador Jesus Cristo. Aquele cuja doutrina é superior a toda e qualquer ideologia ou filosofia. Aquele cuja vida de santidade e pureza supera toda e qualquer ética grega. Aquele cuja vida é superior a tudo e a todos. Eles foram colocados diante do Senhor Jesus Cristo, aquele cuja mensagem de vida eterna supera toda e qualquer esperança que filosofia possa oferecer a alguém. Há muitas pessoas hoje que estão presas a filosofias, né? E há muitas filosofias lindas. Há muitas religiões por aí que ensinam muitas coisas bonitas. Talvez você já tenha lido alguns trechos e falado, nossa, que filosofia linda, não é? O Hare Krishna, o budismo e outros, zoroastrismo, tem tanta coisa linda, mas eu digo para vocês uma coisa, toda filosofia, por mais linda que possa parecer, ela não te dá o poder para fazer a vontade de Deus. A diferença entre a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. Essa é a grande diferença. Então, meus irmãos, meus amigos, quando aqueles homens buscaram ao Senhor, eles encontraram o que precisavam. Todo aquele que busca o Senhor Jesus Cristo nunca fica decepcionado. Você já viu isso na Bíblia? Todos aqueles que buscaram ao Senhor Jesus Cristo nunca ficaram confundidos. A bem da verdade, há momentos na nossa vida em que nós começamos a buscar algo, buscamos um ideal com muita intensidade, mas depois ficamos frustrados porque aquilo que nós estávamos buscando não satisfaz a nossa alma. Já se sentiu assim alguma vez? Eu me empenhei por buscar isso, mas isso agora não traz a alegria, não traz a paz que eu estava aguardando, não traz a felicidade que eu esperava. Até mesmo o sábio rei Salomão diz, vaidade de vaidade, tudo é correr atrás do vento. Há muita gente correndo atrás do vento, né? Hoje há muitas pessoas que estão presas a ideologias. E quando se diz alguma coisa, não é isso mesmo. Quem esteve aqui domingo passado? Ouviu o sermão do pastor Milton? Viram? Gostaram? Houve um momento que ele disse assim, no céu não tem gênero. Você ouviu isso? E é verdade. Só que quando uma pessoa ela já está sugestionada por ideologia de gênero em nossos dias, fala, então é para mim. Essa é a minha igreja. Eu não preciso mudar de vida. Eu posso continuar no homossexualismo, no lesbianismo, porque no céu não tem gênero. Não é isso que ele diz. A Bíblia diz que no céu nós seremos semelhantes aos anjos. Lá não haverá esposo, esposa, marido, mulher. É algo diferente. Mas uma pessoa que já está seguindo as filosofias, as ideologias desse mundo, fica com a mente confusa. Compreende isso? Então é preciso se atentar ao ensinamento da palavra de Deus. Provérbios 14, verso 12 diz, há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá em cabo de morte.
É o que nos ensina a palavra de Deus. Ninguém que busque a Deus de todo o coração, com sinceridade, ficará confundido ou será defraudado. Né? Quando um homem se encontra com o Senhor Jesus Cristo, um dos primeiros pensamentos que vem à mente dessa pessoa é: por que eu não procurei Jesus Cristo antes? Já aconteceu isso com você? Por que eu não entreguei a minha vida para Jesus antes? Ah, se eu soubesse que seguir a Jesus Cristo é tão bom, eu já teria feito isso há muito tempo atrás. Mas ninguém vai saber se é bom ou ruim seguir a Jesus Cristo se não tomar uma decisão ao seu lado. Como é que você sabe se uma fruta ela é doce ou amarga? Como é que você pode saber se essa uva aqui é doce ou amarga? Experimentando, não é verdade? É preciso experimentar, é preciso ter um encontro com Jesus. Como é que você vai saber se o pão é gostoso ou não? Você precisa experimentar, você precisa ter essa experiência com Cristo, você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Isso é necessário. A Bíblia nos fala no livro de Atos dos Apóstolos de um militar chamado Cornélio. Cornélio era um homem religioso. Ele queria conhecer a Deus, mas ele não tinha o verdadeiro conhecimento de Deus, e Deus viu a sinceridade daquele coração e permitiu que ele tivesse a experiência de receber a bênção da salvação pela fé em Cristo Jesus. Usou o apóstolo Pedro para isso. Todos aqueles que querem realmente ver Jesus, ter um encontro com Jesus, são objetos da graça de Deus. Saiba você disso. Se você tem sede de conhecer o Deus vivo e verdadeiro, você precisa se movimentar na direção de Jesus. Você precisa correr para ter um encontro com o Senhor Jesus. Já teve esse encontro com Jesus? Mas observe o texto bíblico aqui. O texto nos fala no verso 23 a 24, naquela ocasião Jesus fala sobre a sua morte. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, toda a sua doutrina, todos os seus ensinos, tão cheios de sabedoria e de autoridade, a sua vida de santidade e de pureza, continuariam causando impacto no mundo. E outras pessoas ainda procurariam imitar o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que você saiba que a doutrina, por mais linda que possa ser, não produz salvação. O exemplo de santidade de Jesus também não produz salvação. Você sabe o que é que produz salvação? A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo deu a sua vida no meu lugar, no seu lugar, em nosso lugar, para que tenhamos vida eterna. É isso que faz toda a diferença. A redenção de um pecador, então, não vem pela doutrina do Evangelho, não vem pelo exemplo de Jesus Cristo. A redenção do pecador só é possível pelo derramamento de sangue. Por isso que o autor sagrado, em Hebreus 9, 22, ele diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos dizer juntos? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Ah, e o meu desejo é que o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, seja aplicado à sua vida e você seja purificado de todo o pecado, de todo o mal, que a sua vida, que a sua família seja guardada pelo poder remidor do sangue de Jesus Cristo. E que você tenha vida, vida abundante,
vida feliz, vida abençoada, e quando chegar o momento da sua partida para a eternidade, vocês tenham a segurança de salvação eterna. Porque isso só é possível pelo sangue de Jesus Cristo. O diabo sabe muito bem disso. E ele procura fazer com que as pessoas vejam Jesus apenas como um personagem, como Buda, Maomé, que não tem poder de salvar. Como um guru indiano. Tem muita gente procurando gurus aí, não é? Mas Jesus Cristo não é guru. Jesus Cristo é superior a todos esses. Jesus Cristo é Deus, o infinito Deus homem que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 1 e verso 14. É o Deus que se fez carne. Sabe, quando Jesus anunciou a sua morte, a Bíblia nos diz que Pedro disse: Senhor, de maneira alguma isso te acontecerá. Jesus Cristo repreendeu Pedro. Sabe o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque você não conhece as coisas de Deus, senão as coisas que são dos homens. Naquele momento, Pedro se tornou Satanás, ou seja, quer dizer, adversário da cruz de Jesus Cristo. Não foi para isso que Jesus Cristo veio? Toda a luta de Jesus foi para chegar até o momento da cruz. O inimigo tentou impedir Jesus de chegar à cruz também, mas Jesus venceu. Tudo foi com a permissão do Senhor Jesus Cristo. Sabe, Jesus é mais do que um mestre. Jesus é redentor da humanidade pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Há um escritor chamado Charles Lamb, ele disse algo mais ou menos assim: se conseguíssemos reunir todos os homens mais ilustres da história da humanidade, e de repente aparecesse diante deles Shakespeare, todos esses homens certamente se levantariam para honrar Shakespeare. Mas se Jesus Cristo aparecer hoje no meio dos homens mais ilustres da sociedade, e quando ele vier, todo joelho se dobrará na presença dele. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda boca confessará para a glória de Deus o Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é diferente de tudo e de todos. Ele é o único Senhor que deve ser adorado e venerado. Mas acompanhe comigo o verso 25 agora. Nesta ocasião, Jesus fala a respeito da entrega. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Você já ouviu alguém dizendo assim? Tem a parte do homem e a parte de Deus. Já ouviu isso? É o que o povo diz. Eu quero dizer para você, é verdade. Jesus já fez a parte dele. Jesus morreu na cruz do Calvário para o perdão e salvação do pecador perdido. Mas ao homem cabe fazer a sua parte. Isso implica em uma fé pessoal, em lançar toda a sua fé e confiança em Cristo e na sua obra redentora. Ou seja, isso não anula a responsabilidade humana. Há pessoas que, lamentavelmente, elas irão parar no inferno conhecendo a verdade da palavra de Deus. Você sabe que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz distinção de pessoas. Ninguém deve fazer acepção de pessoas. Isso é pecado. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, reconheçam seus pecados, se arrependam e pela fé aceitem a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. É o que eu entendo da palavra de Deus. Mas, se uma pessoa se recusar a crer em Jesus e entregar a sua vida a Jesus, inevitavelmente ela irá parar no inferno, mesmo que Deus não queira que isso aconteça. Deus não quer a perdição de ninguém. Mas se nós continuarmos no caminho da desobediência, da rebelião,
inevitavelmente nós iremos parar no inferno. Concorda com isso? O que a palavra de Deus nos mostra é que Deus deseja a salvação de todos os homens. Algum tempo atrás, em visita a uma senhora muito crente, o pastor sempre quer confortar quem está no leito da morte, não é? Aí, olha, desejo que a irmã melhore, tenha sua saúde restaurada, e às vezes você tem que dizer isso, não tem o que falar. E aquela irmã disse assim: ô pastor, se eu sobreviver, Jesus estará comigo. Agora, se eu morrer, eu estarei com Jesus. Você sabe o que é isso? Segurança. Eu sou de Jesus. É assim também na sua vida. Você é de Jesus. Você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É maravilhoso saber que Jesus Cristo está conosco aqui nesta manhã. Você está seguro disso? Você crê na palavra? Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Eu creio que Jesus está conosco aqui. É maravilhoso saber que Jesus Cristo está conosco no nosso lar, no nosso trabalho. Quando nós viajamos, nós pedimos para que Deus nos acompanhe. E quando chegar o nosso último dia na face da terra, sabe o que vai acontecer? Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 20, verso 28. Você tem essa segurança? Você tem essa certeza de que Jesus Cristo realmente está com você? Você está com o Senhor Jesus Cristo? Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, o salmista declara no Salmo 145, verso 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, com coração verdadeiro. Se ardentemente nós buscarmos ao Senhor todos os dias, certamente Ele estará conosco. Buscou ao Senhor hoje pela manhã? Levantou cedo, buscou a Deus, fez a sua oração. O que você pediu para Deus? Qual foi o seu pedido para Deus? Se você buscar a Deus todos os dias, o Senhor vai se encarregar de dirigir os seus passos, as suas ações, os seus atos durante todo o dia. Ou seja, as suas ações serão agradáveis diante do Senhor. Tudo o que você fizer será para a glória de Deus. E você vai produzir frutos que saltem para a vida eterna, frutos para o céu. Não é maravilhoso isso? Então é preciso buscar ao Senhor. E no verso 26, nessa ocasião, Jesus fala sobre a necessidade do serviço. Se alguém me segue, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Quando o homem decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele recebe de Jesus a oportunidade de servi-lo. E nada deve impedir você de servir ao Senhor Jesus Cristo. Você está servindo ao Senhor Jesus Cristo? O que é que você tem feito para servir ao Senhor Jesus Cristo? Tem recebido oportunidade para servir ao Senhor? Nenhuma situação, nenhuma pessoa deve te impedir de servir ao Senhor Jesus Cristo. Que grande privilégio, meus irmãos, sermos chamados de servos de Deus, servas de Deus. Você é servo, você é serva. A quem você tem servido? Eu pergunto para você, você tem servido a Deus? De que maneira? É impossível você dizer: pastor, eu sou um servo de Deus, se você não serve as pessoas. Só se serve a Deus servindo as pessoas. Tem servido as pessoas? Você está contente com o serviço que você tem prestado a Deus? Ou será que servir ao Senhor, devido a tantas coisas que já aconteceram na sua vida, tantas aflições e tribulações, se tornou um fardo na sua vida? Ou você serve ao Senhor com alegria? Servir ao Senhor com alegria, diz a palavra de Deus. Nada nem ninguém deve te impedir de servir ao Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu não tenho cargo. Você não precisa de cargo. Você precisa de trabalho. Tem trabalho? Tem muita coisa para ser feita? Então faça para a glória de Deus.
E eu quero dizer para você, olha aqui, no verso 26, ainda Jesus fala sobre recompensa. Ele diz, se alguém me servir, o Pai o honrará. Oh, meus irmãos, que bênção ser honrado por Deus, não é? O Pai o honrará. Eu fico imaginando naquele dia, quando o Senhor dará recompensas aos seus servos, o Senhor honrando este e aquele. Que bênção será, não é verdade? Eu digo para vocês, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Repita comigo. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Deus recompensa todo e qualquer serviço, por mais humilde que você faça para Ele, para a glória de Deus. Ele vai recompensar vocês. Em Mateus 19, verso 29, Jesus responde a uma pergunta de Pedro, mais uma vez. Pedro pergunta a Jesus, Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos? Olha a resposta de Jesus a Pedro. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha que bênção. O Senhor não vai deixar faltar nada. O Senhor recompensará. Texto bíblico nos tem falado a respeito deste grupo de pessoas chamado de gregos que queriam ver ao Senhor Jesus Cristo. E quando eles tiveram o seu encontro com Jesus, tiveram a oportunidade de receber a bênção do Salvador. A maior bênção que uma pessoa pode receber é Cristo na sua vida. Porque em Cristo estão toda a sorte de bênçãos espirituais, meus irmãos. A bênção da vida eterna. Eu acredito que Deus tem uma bênção para você. Uma bênção especial. Mas é preciso que você realmente se renda a Cristo. Entregue a sua vida sem reservas ao Senhor Jesus Cristo. Porque certamente Deus vai abençoar você para a glória do nome dEle. Que assim seja para a glória de Deus. Amém?